A entrada no jornal foi o bastante para eu me interessar de cara pelo campus de Ribeirão Preto, porque o jornal tinha um espaço muito bom, na época, considerado muito bom, era pouco ainda, para a área de informação cultural, né? E foi aqui que eu comecei a, vamos dizer, acompanhar as pesquisas relevantes, porque eu estava atrás de notícia de interesse e que coubesse num jornal do porte do Estadão, na época, como correspondente regional. E na área de cultura não havia outra referência que se pudesse se equiparar aqui em Ribeirão Preto. Até que surgiram as pesquisas do professor Humberto Menezes com o desenvolvimento de uma vacina contra o mal de Chagas em 1968. E ele que já havia feito pesquisas no Nordeste para vacina contra aquela popularmente chamada barriga d'água, né? E aqui ele pegou uma cepa em Cássia dos Coqueiros, uma cepa mutante, aplicou em animais, viu que não infectava e resolveu aplicar, inclusive nele, em alguns presos, justamente que concordaram, até que foi um procedimento polêmico na época, né? E eu sei que comecei a acompanhar mais de perto, porque aqui tinha muita notícia interessante, né? A área de genética, o tempo do Care que passou aqui, das abelhas, enfim, nós estávamos vivendo em plena ditadura, então, vira e mexe tinha alguém sendo, né, correndo, se escondendo, e o jornal sempre perceptiva esse tipo de coisa. Então, vamos dizer assim, eu acabei tendo que me ater a essa informação justamente para ser fiel à minha região, que é a região que eu cobria para o jornal. Já virou uma especialidade, né, da informação. Como naturalmente se formou especialista em jornalista econômico, jornalista de informática, as pessoas que são expertise naquela função, justamente para poder ter uma facilidade de fazer essa ligação da informação especializada com o grande público. Tem especialidade no Brasil? Tem algum centro que se dedica ao jornalismo científico? Parece que a Unicamp tem. A Unicamp tem, a Universidade, se não me engano, de Santa Catarina também tem, a Unicamp está fazendo mestrado em divulgação científica e cultural, além do curso de especialização, lato sensu, né, do Labjor, Laboratório de Jornalismo da Unicamp, e é uma área que está cada vez mais se fixando, justamente o mercado de trabalho que está em ascensão, especialmente nos próprios órgãos públicos que estão precisando dessa pessoa que precisa fazer aquela tradução, aquela ligação, aquela ponte com a opinião pública, né? Então é uma área em evolução, embora essa crise atual dos jornais, do mundo todo, é verdade, tenha já, não no Brasil, mas fora do Brasil, dado um pouquinho de pé no freio nessa área de especialidades, porque eles estão brigando com esse negócio de internet. O Brasil, curiosamente, não foi tão afetado ainda, já está sendo, lógico, como lá fora. A cobertura, na época, da vacina de Chagas, que teve muita repercussão nos anos 68, foi palco de muitas polêmicas, inclusive, né? Saiu em televisão nacional, foi um verdadeiro alarde generalizado com relação àquilo. E depois as outras coberturas na área de farmacologia, na área de genética, enfim, eu acho que o campus, como você falou, 5% da produção científica, bioquímica, né, sempre tem algum trabalho de interesse e de novidade e de avanço. O cientista daquela época, ele estava tão compenetrado do seu afazer que para ele se expor na mídia era uma espécie de heresia quase, porque ele se sentia como se estivesse fazendo autopromoção, então ele não gostava disso, achava que... E imprensa realmente era difícil, eram línguas completamente diferentes. Isso aí acirrou um pouco a minha necessidade de me voltar para essa área, né? Por que as TVs abertas
dão tão pouco espaço para divulgação científica? O que você acha? Olha, eu acho que primeiro, é uma falsa noção de interesse público. Embora, por exemplo, a Globo mantenha o Globo Ciência, mas Tem canais... num horário totalmente fora, né, da grande audiência. Mas, por exemplo, o Fantástico já está colocando, por exemplo, sessões do Drauzio Varela, popularização da ciência, de neurociência também, que tem muito interesse, né? O Globo Repórter procura sempre que pode levar temas, mas não é uma coisa assim constante, né? Rotineira, justamente por falta de grade da programação. Os canais regionais ainda é mais complicado, porque eles são afiliados, a maioria é afiliada, né? Mas eu acho que tem melhorado o interesse da população, isso parece ter pesquisas, é cada vez maior pela ciência, justamente para saber quais os benefícios que pode ter para ela, né? Mas eu estava falando que você é responsável pelo aquilo que mais me deu satisfação pessoal. Sim, comente um pouquinho sobre o livro. O Zé Aparecido foi o responsável aqui pela elaboração desse livro, a ideia foi dele, e me confiou essa tarefa. E foi uma experiência realmente muito importante para mim realizar. Eu fiz mais de 50 entrevistas, né? E pude elaborar com a maior liberdade e tranquilidade esse livro, que realmente foi muito importante para mim, porque foi muito emocionante acompanhar assim, a história do campus, né? A história das pessoas que trabalharam aqui, a partir do instante em que ele falou, olha, vamos captar justamente a história das famílias que moraram aqui no campus da USP. E aí a gente aproveitou para dar uma pincelada rápida na história também das unidades e dos cientistas que moraram aqui. Aqui você relatou a história não só da construção do campus da USP, mas da formação de muitos cientistas. Da formação de muitos cientistas, porque muitos auxiliados por trabalhadores rurais. Eu acho que é uma grande ironia, ou aparente paradoxo, né? A ligação entre, por exemplo, teve ex-alfaiates que acabaram sendo técnicos de laboratório de alta especialidade, né? Ex-trabalhadores rurais, tal, que tinham inteligência e foram aproveitadas nas primeiras turmas, durante a implantação do curso, né, da Faculdade de Medicina. E isso foi uma coisa muito importante, porque hoje em dia os técnicos são feitos através de cursos, né? E naquela época não, tinha que começar, né? E o pessoal já trabalhava aqui. Então foi uma situação que eu achei muito curiosa e interessante, né? Afora as histórias pessoais das pessoas também, que são emocionantes, ligados à antiga fazenda do Schmidt, né? Você, ao longo deste livro, você conta a trajetória do campus de Ribeirão Preto, como tudo começou, e a formação de alguns cientistas, técnicos de laboratório. O que mais lhe chamou a atenção no livro, do ponto de vista afetivo? Olha, me impressionou muito a história da família do Inho Bento, que foi filho de escravos, né? Veio para Ribeirão Preto, foi porteiro aqui da USP, foi cocheiro do Schmidt, né? E foi o primeiro aposentado da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Isso porque já passou a ser funcionário e tal, mas não deixa de ser um dado histórico. E a família toda dele, que morava aqui, trabalhou aqui, né? Na implantação do refeitório. Então, essa ligação, né, das pessoas com o local, né? Eu acho que toda aquela afetividade que havia no tempo da fazenda, de alguma forma foi mantida na ligação com a escola prática, depois com a ligação com a USP, porque teve gente que começou na fazenda e foi até a USP, passou pela escola prática, né? Então, a afetividade, o amor, né, pelo local, eu acho que a USP, de alguma forma, a Faculdade de Medicina, que foi o primeiro curso, se beneficiou muito disso, né? E nós temos até hoje, tem neto, bisneto desse pessoal
morando aqui, trabalhando aqui, é lógico que as coisas mudaram bastante, né? Não é mais aquele campus romântico de antigamente, a coisa ficou super tecnificada, mas ainda nós temos resquícios dessa época. Isso aí me chamou, do lado afetivo, muito a atenção. Tem uma coleção de jornalismo literário que também da Companhia das Letras, que, aliás, para quem quer se dedicar ao jornalismo científico, um aparente paradoxo, eu sugeriria também que se dedicasse ao jornalismo literário, porque aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver justamente porque o jornalista é muito importante o uso da linguagem, não é? A forma de abordagem, já que o jornalista vai trabalhar nessa transposição de uma realidade científica para o público, ele deve adquirir essa forma justamente se especializando nessa maneira que eu acho ímpar de contar as coisas, né? Que cada dia você vai, é um processo de aprendizagem técnico, de usar a forma do jornalismo, da literatura, né? Para contar coisas que não são ficção. E para quem quiser ser jornalista científico, eu acho que primeiro, como eu disse, se ligar ao jornalismo literário, mas antes de tudo, se preocupar com o jornalismo, que é muita leitura, preocupação social, né? Vontade de melhorar o mundo. Eu acho que sem isso você não vai fazer nada, né? Porque não se trata de aparecer em televisão, porque nos últimos tempos, por causa da mídia, muita gente associa jornalismo com celebridade. Na verdade, não, é uma interpretação psicológica totalmente errônea. Jornalismo é aquele negócio, todo dia você começar do zero, acompanhar, registrar o mundo, né, de forma a poder influir nele de forma positiva e melhorá-lo, se for o caso, né? Chegamos então ao final do nosso último bloco e do nosso programa, Os Cientistas de Ribeirão. Hoje recebendo o professor Rubens Zaidan, que nos falou sobre uma grande área do jornalismo que está se solidificando no país, que é o jornalismo científico. Esperamos vê-los na próxima semana.